Esse é mais um vídeo de análise, né, de um recorte de uma série, e a série que eu vou falar hoje é uma série que se chama Trilha Sonora, e eu quero usar esse recorte para demonstrar o quanto o seu relacionamento familiar vai influenciar no seu relacionamento amoroso. Fica aqui comigo. Eu sou a Lara D'Almeida, seja bem-vinda ao meu canal. Então eu vou falar, se você ainda não assistiu a série, assista, vale a pena. A Trilha Sonora é uma série que tem como um casal, como os personagens ali, os protagonistas, que são a Nelly e o Sam. Então ela é uma artista, ele também tem todo um histórico aí, né, com a música, etc. E eles se conhecem, enfim, são um casal. E no quarto capítulo da série, a Nelly vai apresentar o namorado novo para a mãe. E ela tem uma relação complicada com os pais, né? Ela morou na infância, parte da infância com o pai e com a mãe. A mãe se torna uma atriz reconhecida, famosa, e a mãe fica muito ausente, então quem cuida boa parte da infância dela é o pai dela. Então ela desenvolve uma relação de muita proximidade com esse pai, mas à medida em que vai se desenvolvendo ali a relação dos pais, eles vão se distanciando. Essa mãe é uma atriz reconhecida, então cada vez mais trabalha, fica fora de casa, enfim. O pai acaba se relacionando com uma outra pessoa, então fica ali subentendido que ele trai essa mãe e eles se separam. E o pai, ele abre mão de parte ali da carreira porque ele fica com os cuidados da filha, enfim, não fica muito claro isso, mas assim, ele não se desenvolve profissionalmente, a mãe se desenvolve muito bem, e esse pai, quando ela já está na vida adulta, ele acaba precisando financeiramente dela, e da mãe também, enfim. Então ela tem um vínculo muito forte com esse pai, porque esse pai cria na infância, mas quando ela está na vida adulta, ela tem um cuidado muito grande com o pai, inclusive ela acaba ajudando financeiramente esse pai. Então ela resolve que vai apresentar o namorado para a mãe, e o pai se coloca ali meio que à disposição para estar presente nesse momento. Então nesse capítulo, a mãe prepara um jantar lá, uma recepção na casa dela, o pai chega com a atual namorada e o namorado tá ali. E aí uma série de pequenos conflitos começam a acontecer, porque a mãe tem um relacionamento muito ruim com o ex-marido, né, que é o pai dela, e ela percebe em algum momento que o pai já conhecia o namorado, então que ele não estava ali para conhecer o namorado e que tinha alguma outra situação. E aí ela começa a conversar com o pai, e aí chega um convidado dela também, porque ela se vê ali numa situação em que estavam vários casais, então ela chama um vizinho para esse jantar, e aí ela começa a perceber que o pai está fazendo uma negociação, está apresentando um produto, e esse pai tem uma série de problemas, até já tinha sido preso, porque ele oferece alguns negócios que são fraudes, na verdade. Então, quando a mãe percebe que ele está fazendo isso novamente com o convidado dela, ela intervém, e aí começa um conflito enorme. E aí eles começam uma discussão, começa a lembrar coisas do passado, e fica bem claro naquele momento que o pai, ele recebe dinheiro da mãe e que ele recebe dinheiro da filha, e a Nelly descobre naquele momento, e ainda assim ela fica, lógico, ela fica em choque, mas ela fica meio em dúvida, porque como a relação do pai é muito próxima dela, porque ele esteve muito presente no desenvolvimento dela, ela fica em dúvida até se ela acredita na mãe, se aquela é uma história real, né, ou não. E aí ela fica super frustrada, chateada, enfim, acontece uma situação bem ruim toda no jantar, acaba o jantar, ninguém janta, tal, etc. E aí, como acaba, o pai vai embora, o pai faz um escândalo lá junto com a mãe, etc. Quando ele vai embora, as pessoas começam a ir embora, as outras pessoas que estavam ali, a mãe dela tem um momento sozinho com esse namorado novo, e a mãe diz para ele que a filha não está pronta para ter um relacionamento com ele. E ela escuta, né? Então ela escuta essa conversa e ela fica, óbvio, muito frustrada, né? E aí o namorado sai, vai embora porque ele está conhecendo ali, e a mãe
quando vai conversar com ela, ela diz pela primeira vez, porque ela tem um relacionamento um pouco conflituoso com essa mãe, né? Então ela diz para a mãe que naquele momento a opinião dela não é importante, né? Então veja só, eu resumi, assim, se você conseguir, tem muitos mais detalhes, né, na série como um todo, mas nesse capítulo. Então veja bem como as nossas relações, né, familiares, elas vão influenciar na nossa vida de um modo geral, mas vão ter uma influência muito importante nas nossas relações. Por quê? Porque ali tinham situações que até ela desconhecia, então ela não tinha nem como falar para o namorado ou saber, porque ela tinha, né, ela era enganada frequentemente pelo pai. E como ela tem uma relação um pouco de rivalidade com essa mãe, então ela tem uma dificuldade em ouvir a mãe também, né? Então, assim, levar em consideração algumas críticas da mãe, enfim, a mãe também tem uma série de dificuldades aí, tal. Porém, a mãe vai e aborda o namorado. Então, pra gente pensar assim, é muito comum que as pessoas me procurem para atendimento e falem, eu tô com um problema, eu tô com dificuldade na minha relação amorosa. E aí, quando eu começo a conversar, a entender, né, e quero explicar, é muito comum que a gente comece a perceber, né, eu e o paciente ali no trabalho, ao longo do trabalho, que existem dificuldades nas relações familiares, né? Então, por quê? Porque quando a gente tem dificuldades de relacionamento de um modo geral, essas dificuldades, elas vão acabar acontecendo em diversas relações da nossa vida. Então, não é específico só com amigos, ou só com o namorado, a namorada, ou só com a família. Geralmente, essas dificuldades, elas aparecem em outros ciclos. São as mesmas dificuldades com pessoas diferentes, mas que elas ficam mais ou menos aparentes, e isso vai acontecer. E então, claro, ela vive uma situação super complicada na família dela, e quando ela vai apresentar esse namorado, ele está incluindo naquele ambiente, ele foi inserido naquele ambiente, então ele vai receber informações críticas, enfim, comentários que são comuns, né, que são recorrentes naquelas relações familiares. Então é pra gente pensar mesmo, assim, fica bem claro nesse capítulo o quanto isso vai influenciar. Então, às vezes, tem um pensamento até ingênuo de, eu não me dou bem com a minha família, é péssimo, mas eu vou ter a minha família e vou fazer diferente, não vai ser assim. Mas a gente tem que observar, principalmente, identificar quais são essas questões, quais são os problemas ou quais são as dificuldades, porque se a gente não consegue perceber e resolver, muitas vezes, né, no ambiente familiar ou no ambiente onde quer que a gente esteja, a gente vai reproduzir esses comportamentos ou essas dificuldades em outras relações. E aí, no momento em que chega uma pessoa nova, chega o parceiro ou a parceira, ele vai ser inserido nesse dia a dia, nessa rotina, nas relações, na forma com que eu me comunico, na maneira com que eu me relaciono de fato, ou da maneira como eu demonstro emoção, afeto, etc. E ele estará inserido nesse cenário e muito provavelmente algumas repetições de comportamentos, de emoções, elas vão ficar claras ali, e se a gente não identificar e não tomar cuidado, a gente acaba reproduzindo isso na nossa vida, em outros momentos e até nessas relações novas que a gente vai se desenvolver. Então, assim, esse capítulo fica muito claro quanto são complexas as relações de um modo geral, porque ele tinha família, tinha amigo, tinha namorado, e como, por mais que ela tente, né, ela tentou deixar um ambiente legal, tentou fazer uma proteção, uma barreira, né, para esse namorado que estava chegando, como ele ficou completamente inserido e exposto naquela situação. Então, para ficar bem claro que a gente às vezes não consegue fazer essa cisão, né, de olha, eu vou privar, eu vou proteger, vai ser só na minha família, na minha vida do relacionamento pessoal não vai ser assim, ou no meu trabalho não vai ser assim, eu faço isso aqui, eu tenho comportamentos mais impulsivos, eu tenho mais dificuldade, eu me fecho mais, mas nas outras relações vai ser diferente. É difícil, fiquem atentos. Por quê? Porque a gente se relaciona em diversos momentos, com graus diferentes de intimidades, mas geralmente a gente tende a repetir alguns comportamentos e aí em muitos momentos a gente pode ficar exposto e a gente tem que tomar cuidado, principalmente quando a gente está inserindo uma pessoa diferente ali na nossa família, né? Que é o caso do parceiro ou da parceira, né? A gente vai inserir ele no ambiente da nossa família e muito provavelmente ele já vai ser exposto a todas as alegrias, mas as dificuldades também que
que acontecem no nosso dia a dia, tá bom? Então acho que fica bem claro nesse capítulo. Se tiver dúvida, comenta aqui comigo. Se você tiver sugestão de algum outro tema, comenta também. Se você ainda não se inscreveu no canal, se inscreva, ativa o sininho para você receber a notificação dos próximos vídeos. Até a próxima!